Muito bem. Boa tarde, senhores deputados. Temos quórum, embora não seja famoso, mas enfim, mas temos, o interesse é tê-lo, não é? E vamos fazer a ligação com o Sr. Dr. Paulo Vasconcelos, que será a audição de hoje, que é CEO da GNB Vida. Bom dia. Boa tarde, doutor. Onde está? É bom dia ainda? Aqui são 9h30 da manhã. São 9h30 da manhã. Estou em Lima. Aqui são 15h30. Está em Lima. Muito bem. Sr. Paulo Vasconcelos, vamos fazer então a nossa audição. Pergunto-lhe se quer fazer alguma introdução ou alguma exposição inicial. Não, muito obrigado. Muito bem. Estava só de referir que fui CEO da GNB Vida até à data da venda e a partir daí desvinculei-me da companhia e, portanto, já não tenho qualquer atividade ligada à companhia. Então diga-me só qual foi a data da venda para ver se coincide com o que nós temos. O doutor, sei que foi outubro de 2019. Outubro de 2019. Não lhe sei precisar o dia. Sim, sim. Muito obrigado. Sr. Paulo Vasconcelos, eu vou dar a palavra a um senhor deputado, a dois senhores deputados, ou três, ou quatro. Veremos depois. E o senhor responderá às respectivas perguntas. E eu vou dar a palavra ao senhor deputado Hugo Carneiro. Sr. deputado, faz favor. Sr. Presidente, senhores deputados, Dr. Paulo Vasconcelos, muito boa tarde. A companhia em causa, a GNB Vida, foi adquirida pelo Banco Espírito Santo por 620 milhões de euros e foi vendida por 123 milhões de euros, mais uma componente variável. Em 2015, a companhia foi avaliada, já depois da resolução do Banco Espírito Santo, por um valor que se situaria entre 632,7 e 711,1 milhões de euros. As perdas abrangidas pelo CCA ascendem, à data de hoje, no montante de 287 milhões de euros. A pergunta que eu lhe fazia era, a primeira, é se confirma que em 2017 o assessor financeiro na venda da companhia avaliou-a por 440 milhões de euros. Vamos lá ver. Quando estamos a falar destes números, é importante ter presente que o valor de uma companhia muda a cada instante em função de variadíssimos fatores. Uma componente importante desta companhia eram produtos de taxa fixa, que creio que 2013, portanto, antes da resolução do Banco Espírito Santo, e eu só entrei neste grupo depois da resolução, a convite do Dr. Eduardo Stock da Cunha e do Dr. Vitor Fernandes, e nessa época a companhia já tinha vendido, portanto, se houver foi 2013, vendeu uma série de títulos de dívida pública que na altura tinham um rendimento na casa dos 6, 7% e que cobriam apólices que pagavam qualquer coisa em torno de 5% aos clientes, e como o mercado de taxas de juros estava na casa dos, penso que 2, 3%, esses títulos tinham mais-valias importantes, realizaram mais-valias de 600 milhões de euros e a partir daí passaram a ter títulos que rendiam 2 a 3% ao ano, continuando a pagar aos seus clientes taxas em torno de 5%. Ou seja, os 600 milhões de mais-valias que foram feitos em 2013 constituíram uma antecipação de resultados que depois se vieram a traduzir em prejuízos nos anos seguintes. Inclusive, depois em 2013, não sei precisar as datas, porque nem sequer estava na companhia nem no grupo nessa altura, é pago um dividendo ao Grupo Espírito Santo na casa dos 600 milhões de euros. Portanto, ao longo do tempo não podemos estar a fazer uma comparação de valores da companhia, porque isso depende do mercado e depende se há ou não há distribuição de dividendos pelo meio. Neste processo, portanto, logo em 2014, quando o objetivo era fazer a venda do novo banco, e quando me convidaram para este projeto, o horizonte temporal mais ou menos definido era cerca de um ano, que seria, na altura, aquilo que se pensava que seria o prazo para se conseguir vender o banco. Tivemos diversas reuniões com potenciais investidores
e, portanto, o papel da companhia sempre foi reunir uma equipa de técnicos, especialistas das diferentes áreas, para expor aos candidatos e aos assessores que com eles trabalhavam os dados da companhia para que pudessem fazer a sua respectiva avaliação. Não lhe sei dizer qual foi a avaliação e as conclusões a que chegaram, porque toda essa informação foi sempre conduzida pelo acionista e dono da companhia e, portanto, a seguradora apenas intervinha no fornecimento de dados ou na prestação de esclarecimentos dentro daquilo que a confidencialidade de dados nos permitia e das informações que iam sendo solicitadas. E, portanto, essas conclusões, em regra, não eram partilhadas com a companhia. Portanto, não lhe sei dizer qual era o valor da avaliação a que chegaram. O que posso comentar é que, inicialmente, quando estavam a fazer as projeções financeiras da companhia, e chegámos a discutir isso, estavam a estimar um volume de vendas de crédito à habitação muito significativo, que colocaria o banco como quase líder em cota de mercado de crédito à habitação. E, portanto, naturalmente que essas vendas, se não se verificarem, a companhia não teria margem nos produtos de devido a risco, não conseguiria alcançar aqueles resultados e o preço seria outro completamente diferente. Ao longo dos anos, o que assistimos é que cada vez que vemos o banco na praça pública e na comunicação social sempre a ser enfim, criticado pelas mais diversas razões, vai perdendo negócio, vai perdendo mercado e a diminuição significativa que houve na venda de crédito à habitação traduziu-se numa diminuição significativa da venda de produtos de risco e com isso a companhia foi perdendo margem e ao longo do tempo foi perdendo valor. O Dr. Paulo Vasconcelos chama-lhe, publicitado, não é? Na praça pública, ao novo banco, eu chamo-lhe escrutinado, não é? Julgo que esse é o termo mais adequado. Referiu aí uma questão muito importante. Havia estimativas no business plan da companhia de um volume de crédito à habitação muito elevado. Em que período é que isto aconteceu? Ou seja, esse business plan abrangia que período e quem é que fez essas estimativas? Normalmente os consultores e os candidatos à compra discutiam esse tema com a área comercial do banco ou com a área de marketing e essas avaliações foram feitas ao longo do período de negociação da companhia até se chegar à conclusão de uma negociação. E, portanto, sei que houve diversos processos de avaliação que foram feitos ao longo do tempo e os próprios investidores fazem as suas próprias avaliações, naturalmente com os seus próprios critérios de risco que divergem de empresa para empresa, por isso é que cada um apresenta propostas de compra e valores de compra diferentes. Não podemos também esquecer aqui que era do conhecimento público que o banco tinha um prazo para vender a seguradora e que naturalmente isso abona em desfavor do vendedor e os candidatos à compra aproveitam-se disso para desvalorizar as suas ofertas. Não há um racional económico na ligação muito umbilical entre um banco e uma companhia de seguros, ou seja, na lógica da venda de produtos em cross-selling, não faz sentido, em termos de racional económico, que um banco tenha uma seguradora? O que temos assistido nos últimos anos, e sobretudo por questões de rácios de capital, cada vez mais se tornam independentes as seguradoras dos bancos. Neste caso, eu diria que era normal a companhia ser 100% do banco, porque a companhia trabalhava em exclusivo com o canal bancário. E, portanto, não é uma companhia que trabalha com mediadores, não é uma companhia que tenha balcões abertos ao público, portanto, toda a venda é canalizada através do banco. E, portanto, a companhia depende a 100% do banco e era 100% detida pelo banco. Digamos que era um risco, por isso, para um comprador, isso também constitui um fator de risco. Aquilo que é o potencial do negócio que o banco controla e consegue gerir o seu negócio em articulação com a seguradora e sabe que se der mais negócio à seguradora, a seguradora vale mais, se der menos negócio, a seguradora vale menos. Para um comprador, isso constitui um risco porque não tem esse potencial. E o comprador, por exemplo, se vir em risco a posição do banco e que o banco pode vir a ser vendido ou desaparecer do mercado, vai incorporar isso na sua avaliação porque se perder o canal de distribuição,
perde toda a clientela ou vai a mercado tentar arranjar novos clientes, que certamente não será muito fácil, e se for fácil é caro, ou então vê o seu negócio atingir de forma significativa, e portanto isso é um risco acrescido para a seguradora. Consegue indicar-nos quais é que eram as cotas de mercado da companhia entre 2013 e a data mais recente que eventualmente tenha conhecimento? Não tenho presente essa informação. Mas em média sabe quanto é que era a cota de mercado da companhia? Eu diria que a cota de mercado em crédito à habitação deveria ser próxima da cota de mercado que o banco tinha. Deveria rondar talvez os 15% a 20%. Não lhe sei precisar esse número. Não era um número que nos preocupasse e que tivéssemos em mente na nossa gestão do dia-a-dia. Porque estávamos sempre dependentes do canal bancário e, portanto, não estávamos a fazer nenhuma ação para ir ao mercado conquistar mais ou menos clientes. Isso dependia 100% do marketing do banco, que fazia isso em articulação connosco, mas habitualmente não era uma variável a que dessemos grande importância. Em 2015, a companhia teve resultados positivos, 96,5 milhões de euros, em 16 negativos de 85 e em 18 voltam a ser negativos. O que é que explicou estes resultados negativos nestes períodos? Aí é simples, isso depende das transações de bolsa que são feitas, fundamentalmente. A companhia, como referi há pouco, tinha um passado de 600 milhões de perdas em produtos de taxa fixa, que iam sendo reconhecidos, se não estou em erro, até 2023, acho eu, que era a data de vencimento da grande maioria dessas apólices, e, portanto, ainda tem vivas apólices a pagarem taxas de juros de 5% e de 6%, com carteiras, algumas delas com taxas próximas de zero, e portanto, em função do mercado de taxas de juro, houve momentos em que foram vendidos títulos, portanto, obrigações, que tinham mais-valias potenciais. Essas mais-valias normalmente estão registadas em reservas de reavaliação e no momento da sua venda saem da reserva e entram nos resultados. Portanto, num determinado timing, se entendemos que financeiramente se justifica estar a fazer um movimento de venda de títulos, podem-se estar a realizar mais-valias que depois, no ano seguinte, naturalmente os resultados baixam. E, portanto, essa volatilidade tem muito a ver com isso. Por outro lado, como assistimos nos últimos anos a uma descida muito significativa das taxas de juros, as regras contabilísticas obrigam ao reforço de algumas provisões para insuficiência de rendimento. Não todas. Isso foi um tema que eu próprio cheguei a discutir com os auditores, porque é que não podíamos constituir uma provisão para as insuficiências de rendimento, uma vez que já sabíamos que tínhamos um backlog de perdas de 600 milhões que iam ser reconhecidos nos anos futuros, porque é que isso não se podia reconhecer de imediato. E eu próprio sou revisor oficial de contas, embora não exercendo, mas, enfim, percebo um bocadinho de contabilidade, e discuti imenso o tema com os auditores e concluímos que pelas normas de contabilidade, quer nacionais, quer internacionais, os IFRS atuais não permitem fazer esse reconhecimento. E, portanto, a companhia, de facto, não pôde antecipar o registro de uma provisão para essas perdas e ficou com um resultado extremamente volátil. Inclusive, fiz questão de pôr nas notas, no relatório de gestão da companhia, algumas observações a explicar o que é que seria o resultado económico e o resultado contabilístico para se poder diferenciar, inclusive a tranquilizar alguns clientes que pontualmente nos faziam perguntas sobre as perdas da seguradora, para os tranquilizar e dizer que aquilo eram movimentos contabilísticos, não tinham propriamente aderência no resultado financeiro ou económico. E, portanto, isso está explicado no relatório de gestão de cada ano. Já agora consegue dar-nos alguns desses números, pelo menos nos anos em que se recorde, em termos médios, o resultado económico? Sei que andava ali muito perto do zero, mas lido com tantos números todos os dias que não tenho aqui os números à frente, não lhe consigo explicar isso. Eventualmente, se me quiser enviar alguma pergunta sobre isso, posso depois tentar consultar os relatórios que estão divulgados em Bolsa e tentar mostrar onde é que isso vinha evidenciado, mas assim de cor é impossível. Sim, mas concluo que aquilo que ganhavam servia para pagar mais ou menos os custos operacionais.
A companhia registrou entre 2016 e 2017 perdas de 380 milhões de euros como resultado de operações descontinuadas. Que operações é que foram estas? Operações descontinuadas não. Isto está referido no relatório da Deloitte, que fala sobre as operações do novo banco, página 275, o último relatório da Deloitte. Eventualmente admito que possa não conhecer o relatório, mas não se recorda disto, perdas de 380 milhões de euros. Não, e operações descontinuadas também não sei o que é isso. Pois, eventualmente algum desinvestimento que a companhia tenha feito em ativos que tinha, ou imobiliários, ou outros? Não, o investimento imobiliário fundamentalmente era em fundos de investimento que tinha como participantes o banco ou o fundo de pensões do banco, a grande maioria. E esses fundos, desde 2014, sofreram perdas avultadas. À medida que se foram fazendo as reavaliações a mercado dos imóveis e que se foram fazendo vendas, não era só o banco a registrar diretamente as perdas nas suas contas, a seguradora, como tinha cota parte desses fundos de investimento, também registrou perdas significativas. Não sei se é isso que se estão a referir. No imobiliário houve largas dezenas de milhões de euros de perdas. Não estou a ver nenhuma outra transação significativa que pudesse ter gerado uma perda avultada, a não ser as operações normais de transação de mercado de capitais. Mas essas normalmente têm compensação com reserva. Muito bem. O processo da venda, acompanhou o processo da venda iniciado em 2017? Doutor, como referi há pouco, a seguradora participou em todos os processos de venda como provedor de informação e participámos em bastantes reuniões de esclarecimento com os candidatos à compra, sempre em conjunto com o novo banco e com os assessores que o novo banco ia colocando nessas operações. Esse foi o nosso envolvimento. Tudo o resto foi conduzido pelo proprietário da seguradora, que era o novo banco, e, portanto, toda a negociação e todo o processo estivemos completamente fora. Mas teve conhecimento do preço que foi apresentado, dos concorrentes que se apresentaram para comprar a companhia? Teve conhecimento disso ou não teve de todo? Teve conhecimento da realização da transação no momento inicial. Uns meses depois mandaram-me algumas cláusulas do contrato porque era preciso controlar alguns valores porque o preço tinha algumas indexações e para a seguradora ir fornecendo ao banco esses elementos e só uns meses mais tarde é que tivemos conhecimento de facto dos dados concretos sobre o preço e sobre os indexantes do preço. Nomeadamente estava indexada a vendas futuras e, portanto, consoante o banco atingisse ou não determinados pressupostos de venda, o preço podia ser maior ou menor. Portanto, o preço era de 190 milhões de euros inicialmente, mais 125 de componente variável, mas este valor viria a baixar substancialmente na linha do tempo para 81 milhões de euros. Os 190 para 81 milhões de euros, mantendo-se os 125 variáveis. Claro que, entretanto, foram introduzidas cláusulas de salvaguarda de preço, que provavelmente deve ter visto no contrato. Não sei se se recorda disto. Sim. Esse valor de 190 tinha vários pressupostos associados. Um deles era que o banco iria adquirir, e assim o fez, um conjunto de fundos imobiliários que estavam na carteira da seguradora, os tais fundos que referi há pouco, que tinham como outros participantes o fundo de pensões do banco e o próprio banco. E, portanto, no momento da venda, o banco venderia as ações venderia as ações ao novo acionista e compraria à seguradora os fundos imobiliários. Acontece que estes fundos imobiliários geraram, entre a assinatura do contrato e o término do contrato, ou a data de closing, não é o término, porque depois havia a indexação das vendas, estes fundos tiveram desvalorizações significativas e, portanto, elas tinham reflexo direto no preço, porque o preço tinha uma componente variável ou de indexação que estava indexada ou que chamaram o net asset value da companhia, que tinha uma fórmula específica associada. E, portanto, à medida que estes fundos foram desvalorizando, naturalmente que a companhia estava a perder valor e isso era refletido no preço. Por outro lado,
a companhia, como tinha perdas significativas nestes fundos imobiliários, perdas potenciais, estas perdas potenciais só são reconhecidas para efeitos fiscais no momento da sua realização. E, portanto, se nós tivéssemos estes fundos e ao longo de um período significativo, estamos a falar de 10 anos ou mais, a companhia fosse realizando as perdas destes fundos, isso seria compensado com os lucros normais e a carga fiscal seria mais pequena. E, portanto, isso permitia o reconhecimento de impostos diferidos. A partir do momento que a venda é feita em 2019, tem que se ver no horizonte de 5 anos se a companhia vai ou não vai ter lucros fiscais para absorver essas perdas e como não vai, ou não era essa a expectativa, isso gera uma perda de impostos diferidos significativa e essa perda entrava no cálculo do preço. E, portanto, essas creio que foram as duas principais variáveis que diminuíram, que ajustaram esse preço. Uma por perda de imposto diferido, e eu diria uma perda de imposto é um ganho ou é um mais imposto que o Estado vai receber no futuro, e, portanto, mas afeta diretamente aqui o preço da companhia. O imobiliário, ao ser desvalorizado, o banco, quando comprou, também comprou por um preço mais baixo porque ele estava desvalorizado e, portanto, o líquido entre o que o banco pagou e o que o banco recebeu não se alterou pela desvalorização do imobiliário. Se o banco tinha a venda da companhia por 100 e tinha, por exemplo, uma compra de imobiliário por 50, se esse imobiliário perde 20, a seguir vai vender a companhia só por 80 porque desvalorizou o imobiliário, mas também só comprou o imobiliário por 30. E, portanto, o saldo líquido que o banco recebe são os mesmos 50. Porquê é que neste negócio, se é que sabe, o novo banco tinha que comprar estes fundos de investimento imobiliário? Foi uma condição do comprador. O comprador disse que só aceitaria comprar a seguradora se não tivesse este património, porque não tinha condições para estar a gerir imobiliário, nem queria estar a gastar tempo com fundos de investimento que não conhecia o imobiliário, não conhecia o tipo de negócios e, portanto, disse isto não nos interessa. E, portanto, queremos fazer uma oferta desde que o banco se comprometa a comprar estes fundos. Considera que o problema que existiu com Greg Lindberg prejudicou o potencial do valor da venda da companhia? Não sei se alguém consegue responder a isso, sinceramente. Eu acho que todos estes fatores cada vez mais empurravam o preço da companhia para baixo e de qualquer ativo do banco, por qualquer fator de existência adicional, diz assim, ok, havia aqui um comprador, esse comprador desapareceu, cada vez há menos candidatos a comprar esta seguradora. Os que vêm sempre com uma vontade de comprar mais barato, porque só assim é que se sentem atraídos para fazer a compra. E, portanto, quando há uma obrigação de fazer uma venda, é isso que vai acontecendo. Quer dizer, cada candidato que sai, cada notícia má que sai, vai desvalorizando o ativo. Ainda para mais com uma pressão de venda enorme, porque tinha que ser até ao final de 2019. E, portanto, quando o mercado sabe que existe uma pressão para vender dentro de um determinado prazo, provavelmente o ativo vai desvalorizar mesmo muito. Claro. Isso é inevitável. E isto era do conhecimento público, não é? Portanto, essa data, não é? O relatório da Deloitte refere que o novo banco não acompanhou a evolução do preço estimado entre agosto e setembro de 2019, nomeadamente não acedeu a informação contabilística relevante relacionada com o NAV. Sabe alguma coisa sobre isto? Desculpe que o banco não recebeu informação. O novo banco não acompanhou a evolução do preço estimado entre agosto e setembro de 2019, o preço pelo qual a companhia seria vendida e que tinha como pressuposto relevante o acompanhamento do NAV, do valor dos ativos, não é, líquidos da companhia. Doutor, isso não sei, porque quando eu saí da companhia, salvo erro, foi já não sei precisar se foi setembro, se foi outubro. O que levantou As contas de agosto eu sei que ainda acompanhei, ainda fechei
e enviámos informação ao banco. As de setembro, provavelmente, já foram fechadas pelo novo acionista. E, portanto, aí se o banco teve acesso à informação ou não lhe sei dizer, porque já não estava na companhia. Pois, o que levanta aqui uma questão, que é saber de que forma é que o novo banco validou os pressupostos relevantes para a definição do preço da venda, não é? Portanto, se o preço está influenciado pelo NAV, era importante que o novo banco tivesse acesso a esta informação, e o relatório da Deloitte diz que não teve. Entretanto, o preço foi reajustado, não é? Acho estranho que isso não esteja salvaguardado no contrato, mas tudo bem. Se a Deloitte diz que sim, deve estar certo. Entretanto, o preço foi reajustado para 123 milhões de euros, portanto, não ficou nos 81 porque havia cláusulas de salvaguarda de preço, e, portanto, o valor da venda, gostava que me confirmasse se souber, foi de 123 milhões mais a componente variável de 125. Doutor, eu sei que houve um reajustamento do preço, porque esta fórmula do NAV tinha ali uma incorreção, e esse foi um dos fatores que desvalorizou bastante e que trouxe este preço para níveis absurdamente baixos. E depois isso foi corrigido e fez-se uma adenda ao contrato no verão de 2019, não sei se junho, julho, agosto, por aí. E o preço foi reajustado, creio que para esses 123 que está a referir. Não lhe sei precisar o número, mas tenho a ideia que seria qualquer coisa à volta disso. Portanto, esse terá sido o... Não sei se foi esse o preço final, até porque depois aquilo estava sujeito à verificação de uma série de condições. Inclusive, houve umas ações que ganhámos em tribunal, no Supremo, umas ações, tínhamos provisões de 28 milhões de euros para impostos, e elas foram desfeitas, porque entre publicarmos as contas de 2018 e a Assembleia Geral, nesses 15 dias, aliás, nós publicámos as contas num dia em bolsa, e no dia seguinte tivemos conhecimento da sentença do Supremo, e de imediato corrigimos as contas em 28 milhões de euros favoravelmente, e, portanto, com reflexo positivo no cálculo do NAV. Que ajustamentos é que foram feitos no NAV que referiu, portanto, essas incorreções? O NAV tinha uma indexação de capitais próprios e de outras variáveis, e, portanto, as correções mais significativas eram a desvalorização do imobiliário, portanto, desfavorável, impostos diferidos desfavorável, e depois teve esse efeito favorável dos 28 milhões de anulação de provisões para impostos. A desvalorização dos imóveis vemos que é algo transversal a todo o grupo do novo banco num período em que o mercado estava a subir, não é? Entretanto, provavelmente já depois da sua saída, em 16 de janeiro de 2020, e eu julgo que este diferendo provavelmente ainda pode estar em aberto, não sei, pergunto-lhe se sabe alguma coisa, o comprador da companhia apresentou reclamações na ordem dos 38,2 milhões de euros relativamente a várias situações de informações erradas que lhe foram dadas no momento da venda, etc. E isto gerou um conflito com o novo banco, que levou o novo banco a pedir ao Fundo de Resolução autorização para pagar 14,3 milhões de euros ao comprador. Tem conhecimento disto? Vagamente. Folgo em saber que só ajustaram 14, porque os 28 milhões que lhe referi há pouco dos impostos, recordo-me que era um tema que eles estavam a reclamar injustamente, porque inclusive chegámos a reunir com os consultores fiscais deles de Londres para explicar exatamente esta situação, e fizemos uma reunião junto com o nosso escritório de advogados, enfim, não vou referir o nome, mas um escritório bastante reputado aí na cidade de Lisboa, com pessoas que confio bastante nesta área, e de facto confirmaram, com 2 decisões do Supremo, as 16 ações que tínhamos em tribunal provavelmente vão ser julgadas todas da mesma forma. Sobre os outros valores, na altura o banco comentou-me as situações, pedindo ajuda para tentar clarificar ou esclarecer algumas dessas situações. Informações erradas, eu diria que à partida não houve. Nunca foi essa a intenção, e à partida não haveria. Colocaram ali uma questão sobre uma ação de um processo de sinistro. Temos centenas normalmente em cada seguradora. Colocaram uma questão específica sobre uma ação de não sei se eram 700 ou 800 mil euros,
E disse, pá, pelo amor de Deus, não me lembro das ações e nem sequer acompanhava pessoalmente o contencioso jurídico da parte de sinistros. Isso era feito pela direção de sinistros. E se há um caso em que se perdeu, contrariamente ao previsto, 700 mil euros, provavelmente também houve outros em que se ganhou e estávamos a contar perder. Isso é normal do negócio. O que se espera é que, em regra, os desvios positivos e negativos se compensem e que as provisões estejam adequadamente registadas. Então é só isso que consigo comentar. O resto não sei em pormenor o que é que poderá ter sido reclamado que desse origem a essa desvalorização. Para terminar, Sr. Presidente, duas questões finais. Portanto, ainda a propósito disto, a última informação que temos é uma carta dirigida ao Fundo de Resolução a pedir autorização para o pagamento deste valor, de 14,3 milhões de euros. Não temos o feedback posterior relativamente a isto. Portanto, se isto vier a acontecer, ou se já tiver acontecido, eu concluo que o preço final, afinal, não foi sequer de 123 milhões de euros, foi de 108,7 milhões de euros, mais a componente variável. A minha última questão é sobre esta mesma componente variável. Como é que ela é calculada? Se tem um limite temporal, isto é, o novo banco só pode reclamar esta componente variável até um determinado prazo, sim ou não? E o que é que sabe sobre isto? Obrigado. Doutor, eu não me recordo se eram 3, se eram 5 anos o prazo em que se... Eu creio que eram 5, mas não lhe estou a dar isto como certo. Em que, em função do volume de vendas que o banco conseguisse atingir, poderia receber mais ou menos desta componente. E, salvo erro, eu acho que isto tinha duas fórmulas de cálculo. Acho que uma era para os produtos de vida risco e outra era para a restante carteira da Polis. Não lhe consigo precisar isso, mas creio que era qualquer coisa entre 3 a 5 anos. Só para precisar, então, uma informação. Ao fim de 5 anos, os 125 milhões de euros, se não existirem resultados na companhia suficientes, nunca serão recebidos pelo novo banco? Creio que não eram resultados, creio que era só o volume de produção. Até porque os resultados já é uma coisa que depende do novo acionista e da estratégia. Sr. Doutor, não se importa de repetir essa última sua resposta? Não ouvimos aqui. Sim. O que estava a dizer é que eu creio que não era indexado ao resultado, era só indexado ao volume de vendas. Porque o resultado já é uma coisa que, a partir do momento da venda, é o acionista que decide e o acionista pode pôr ativos de risco maior ou menor. Mas a questão é uma gestão que condiciona o resultado. Aqui era só o volume de vendas, creio eu. Mas a questão é, se não existir um volume de vendas suficiente para pagar essa componente variável, ela não será paga e ao fim de 5 anos extingue-se o direito do novo banco. Eu diria que ela será recalculada para um valor entre os 0 e os 125, dependendo do volume de vendas. Pode ser 0, pode ser um valor qualquer aí no meio, ou pode ser os 125. Portanto, tinha o mínimo e tinha o máximo. O mínimo era 0, o máximo era os 125. E, portanto, pode ser qualquer valor aí no meio, dependendo do volume de vendas que o banco consiga realizar. Sr. Dr. Paulo Vasconcelos, o Sr. Deputado Hugo Carneiro terminou, portanto, as suas perguntas. Agora será o Sr. Deputado Duarte Alves a fazer-lhe perguntas. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Paulo Vasconcelos. Nós, enfim, já percebemos nesta audição que o senhor era administrador da GNB Vida e, portanto, não é o responsável pela venda desta seguradora, era o administrador que, de alguma forma, terá algum conhecimento sobre a venda que nos possa dar informações, mas o responsável pela venda não é quem administra a própria entidade. E, portanto, nós gostaríamos de fazer aqui algumas perguntas, mas eu vou fazê-las de uma vez só e, portanto, pedia que apontasse e que respondesse de uma vez só a todas as perguntas que tenho para lhe fazer. A primeira tem a ver com o valor da venda, porque, na verdade, esta operação tem uma perda registada para o novo banco e que acaba por ser suportada pelos contribuintes na ordem dos 287 milhões de euros. E, portanto, isto importa perceber se das duas uma, ou o cálculo contabilístico, o registro contabilístico foi mal feito, a avaliação estava sobreavaliada e, portanto, essa avaliação não correspondia ao valor real da companhia, ou a venda foi mal feita por um valor abaixo do seu preço real, ou porque houve também desvalorização da própria companhia entre o registro contabilístico e o momento da venda. A verdade é que a diferença são 287 milhões de euros que são suportados pelos contribuintes. E, portanto, das duas uma, gostaríamos de perguntar daquilo que conhece,
se foi o registro que estava por cima e sobreavaliado, ou se foi a venda que acabou por ser mal feita face ao valor real da companhia. Sobre esta questão do valor real da companhia, gostaria também de lhe perguntar até que ponto é que o facto de estar estipulado no acordo entre o Estado português e a DGCOM da Comissão Europeia a venda rápida desta companhia, até que ponto é que não desvalorizou o ativo? Ou seja, sabendo os concorrentes que o novo banco teria de se desencilhar deste ativo considerado não core, por esse motivo a própria desvalorização do ativo acaba por ter logo um efeito, e gostaríamos de saber se é essa também a sua opinião. Uma terceira pergunta é, em concreto, qual foi a participação da Deloitte neste negócio? Porque sabemos que a Deloitte depois, na auditoria, avaliou este negócio e, portanto, gostaríamos de saber, na interação que teve, o que é que a Deloitte, de que forma é que a Deloitte participou nesta venda. E, por fim, a última questão tem a ver com a venda e as eventuais partes relacionadas na venda. Nós temos um parecer de compliance do próprio banco que identifica que não havia qualquer registro sobre um conjunto de investidores, nomeadamente a Apax, que compra a GNB Vida, que está sediada em Guernsey, ou seja, num paraíso fiscal, e que o parecer evidencia, portanto, que não havia esse conhecimento das partes relacionadas, e mesmo assim dá parecer favorável à venda desta companhia. Gostaríamos de saber também que informações é que pode dar esta Comissão sobre os compradores da GNB Vida. E eram estas as perguntas que tínhamos para lhe fazer. Muito obrigado. Bom, tentar responder a todas as questões. Se a venda é ou não mal feita, isso eu não lhe sei dizer, porque assim, quando pomos um ativo à venda, temos uma data limite para o vender e temos um mercado muito restrito, naturalmente que isso coloca-nos sempre quem está a vender numa posição de desvantagem e desvaloriza de forma significativa o ativo. E, portanto, se esta imposição de datas por parte da Comissão Europeia ou da DGCOM desvalorizou o ativo, na minha opinião pessoal, entendo que sim. Uma companhia que trabalha em exclusivo para um canal bancário e com um banco, na minha opinião, nunca deveria ser posta em mercado, porque essa companhia tem um goodwill por negócio potencial que, em articulação com o banco, pode ser gerido e a companhia basta, por exemplo, o banco alterar as taxas de comissionamento que quer pela colocação dos produtos e está a alterar o resultado da companhia e a companhia está a valer mais ou está a valer menos. E, portanto, se o banco aceitar comissões mais baixas e fizer vendas maiores, a companhia vale muito dinheiro. Se o banco exigir comissões mais elevadas e baixar o volume de vendas, a companhia desvaloriza e vale muito menos. E, portanto, isso são variáveis que influem permanentemente no preço de uma companhia e que, para um comprador que olha para uma companhia que só tem um canal de distribuição num mercado extremamente concorrencial, isso entra logo em fator de desvalorização e, portanto, a companhia para o comprador vale sempre menos do que vale para o próprio banco. Se o banco tinha o valor da companhia sobrevalorizado ou não, provavelmente o valor que vinha do passado viria sobrevalorizado porque estava indexado a um volume de vendas que nunca se veio a concretizar e, portanto, era um volume de vendas extremamente empolado. Para além de que a avaliação e o valor porque estava registado inicialmente nos livros em 2014, se não estou em erro, era uma avaliação feita pelo próprio Banco de Investimento do grupo. E, portanto, enfim, eu acho que isso vale o que vale. Sobre a sua pergunta do envolvimento da Deloitte, não lhe sei precisar muita coisa sobre isso, porque eu tive reuniões relativamente aos vários investidores. Eu tive reuniões com consultores da Deloitte de Londres sobre questões fiscais. Houve uma altura que o banco pediu o envolvimento da Deloitte Espanha neste processo de venda, porque a Deloitte Espanha conhece muito bem o mercado segurador e, portanto, podia nos trazer um leque de investidores mais alargado e que permitisse ter uma venda mais concorrencial. Sobre esta auditoria específica que a Deloitte fez, não tive qualquer envolvimento em qualquer contacto com a Deloitte. E deixo aqui expresso que não é um conflito de interesses de maneira nenhuma, mas eu próprio comecei a carreira na Arthur Andersen, hoje Deloitte, e
portanto, conheço bastante bem a estrutura da Deloitte, só para que não haja dúvidas, e amanhã não se venha dizer que eu estava a falar qualquer coisa em conflito de interesses. Óbvio que saí ainda da Artur Anderson em 1994, já lá vão 25 anos, 27, mas não é isso que põe em causa nem a minha independência nem a da Deloitte. Mas o único envolvimento que tive com consultores da Deloitte neste processo foi esse, foi algumas reuniões com os espanhóis sobre o processo da venda e algumas reuniões com os consultores fiscais ingleses sobre determinadas matérias de impostos, nomeadamente os impostos diferidos. Agora, neste processo, os vários candidatos trouxeram-nos as consultoras grandes quase todas do mercado. E, portanto, já nem lhe consigo precisar quem é que trabalhava com quem, porque desde KPMG, Price, Deloitte, enfim, variedíssimos consultores que andaram neste processo consoante os vários vendedores e consoante os vários processos de venda que o banco foi conduzir. Penso que respondi a todas as suas questões. Muito obrigado. Sr. Paulo Vasconcelos, o Sr. Deputado Duarte Alves terminou as suas perguntas. Agora será o Sr. Deputado Fernando Paulo Ferreira. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Paulo Vasconcelos. Uma das complexidades deste objeto da nossa Comissão de Inquérito é o enorme número de empresas envolvidas em todo este longo processo, desde o Grupo Espírito Santo ao novo banco, à venda do novo banco, à venda dos ativos que o novo banco tinha, e, portanto, com muitos interessados na venda, muitos interessados na compra, muitos interessados na avaliação, outros interessados nas assessorias, sobretudo porque muitas destas empresas se encontravam ou se encontram, de certo modo, interligadas entre si, ou porque os acionistas são os mesmos, ou porque houve um conjunto de profissionais que foram aparecendo ao longo destas longas audições também, foram aparecendo ligados às diferentes empresas em diferentes momentos do tempo e da história e, portanto, com conhecimentos diferentes e interesses diferentes ao longo do tempo. Sem pôr em causa nem a independência, nem o profissionalismo, nem o grande conhecimento, com certeza todos esses profissionais têm, a verdade neste caso em concreto é que o Fundo de Resolução, na venda deste ativo individual da GNB Vida, ficou a perder 287 milhões de euros. A pergunta que lhe faço, só para também percebermos, e foi a última intervenção também do Dr. Paulo Vasconcelos, e só para nós percebermos, antes de ir para o novo banco, já tinha estado ligado ao universo do Grupo Espírito Santo? Nunca. Muito bem. E depois de sair da GNB Vida, foi para alguma empresa ligada ao novo banco ou a alguma das empresas que estejam, de certo modo, interligadas com este processo? Não. Muito bem. Era importante perceber isso para podermos conversar aqui sobre uma questão. De uma forma simples, para que também nos entendam lá em casa, o novo banco tinha a obrigação e o interesse em conseguir vender este ativo individual da GNB Vida pelo melhor preço possível no prazo a que estava obrigado. Num determinado momento, numa avaliação e de acordo com a documentação que temos, uma primeira avaliação avaliava a empresa em 700 milhões de euros. Depois terá havido um assessor mais tarde, em 2017, que avaliou em 440 milhões e acabou por ser vendida por 123 milhões. O Dr. Paulo Vasconcelos, enquanto CEO da GNB Vida, tinha a preocupação
de manter a empresa com o melhor valor de mercado possível? Isto era uma das orientações que recebia por parte do novo banco? Doutor, eu não precisava de receber essa orientação. Eu sempre que estive à frente de empresas, a minha postura e o meu objetivo sempre foi maximizar o valor do negócio e fazer as operações o mais rentável possível para a instituição. Entendo que esse é o mandato de qualquer administração, é a defesa dos seus stakeholders, sejam eles acionistas ou clientes, e gerar valor para o negócio. E, portanto, o objetivo sempre foi, dentro das limitações que tínhamos, geri-las e otimizar o negócio, e foi isso que fizemos, desde reduções significativas de custos. Reduzimos cerca de, em 2014, quando vou para o novo banco, a primeira missão que tive como consultor da administração era olhar para todos os custos de todas as empresas do grupo fora do novo banco, e portanto 60 ou 70 empresas que gravitavam à volta do novo banco, analisar os custos e coordenar com as empresas a implementação de medidas que permitissem a redução de custos. E portanto em 2015 o grupo teve uma queda de custos entre despesas gerais e custos com pessoal, ambos na casa dos 30% a 35%, e o mesmo fizemos na seguradora e na gestora de ativos. Inclusive, fizemos a fusão operacional, não jurídica, mas operacional, de todas as áreas de back-office e financeiras, tudo aquilo que foi possível, entre as sociedades gestoras de fundos e as seguradoras, exatamente para nos permitir fazer a redução de custos, a redução de espaços. Libertámos um imóvel que colocámos no mercado e arrendámos, e portanto passámos a ter rendimento também desse imóvel em menos custo de rendas. Portanto, fizemos tudo aquilo que estava, enfim, não vou dizer tudo o que estava ao nosso alcance, porque é sempre possível fazer melhor, mas tentámos fazer o melhor possível para otimizar os resultados da companhia. Muito obrigado, Dr. Paulo Vasconcelos. Então, e qual é a avaliação que o Dr. Paulo Vasconcelos faz do valor pelo qual a companhia acabou por ser vendida de 123 milhões de euros, ao invés das primeiras avaliações de 440 milhões ou de 700 milhões? Acha que foi um bom preço? Doutor, essa pergunta é muito complexa e muito difícil de responder. O que eu lhe posso comentar é o seguinte: se fosse um ativo meu, faria tudo para o vender. Aliás, meu a terceiros, faria sempre tudo para vender pelo melhor preço. Havendo uma limitação de tempo e só havendo estes compradores, não há alternativa. Porque a alternativa seria não vender a companhia. E, portanto, se essa alternativa fosse possível, a minha sugestão seria aguardar mais tempo e tentar vender por um melhor preço. Não havendo alternativa, esta era a melhor oferta, tinha que se vender este preço. Muito obrigado. Mas a decisão naturalmente não foi, nem tinha que ser minha, e portanto não teve esse envolvimento no processo. Muito obrigado. A pergunta que lhe faço de seguida é a seguinte: acabou por ser vendido então por 123 milhões de euros. Mais a parte variável. Com um valor variável que, conforme também respondeu há pouco, pode não vir a ser, pode resultar em zero. Vamos ter que esperar para ver. Mas consegue entender, nesse caso, porque é que o novo banco tentou vender a empresa pouco antes de ter conseguido vender por 123 milhões por 81 milhões? Portanto, não sei do que é que me está a falar. Ao que nós sabemos, o Fundo de Resolução recusou uma proposta de venda que teria sido feita por 81 milhões e que depois acabou por se fechar em 123 milhões de euros. Não tenho conhecimento disso. Mas estava a falar da proposta do mesmo comprador? Aparentemente. A ideia que eu tenho é que, com a desvalorização que estava no contrato, o preço chegou a esse nível. E contratualmente, penso eu que a única hipótese que o banco tinha de recusar a transação era uma não aprovação do Fundo de Resolução.
E terá sido isso que deu origem ao aditamento ao contrato que foi feito no verão de 2019. Pois, nós também acabamos por ficar um pouco com essa ideia de que terá sido o Fundo de Resolução a intervir no sentido... Havendo já responsabilidades contratuais e havendo uma cláusula que dizia que a transação só se poderia concretizar com a aprovação do Fundo de Resolução, essa era a solução para dizer, por este preço nem pensar. Muito bem. Nós também tínhamos ficado com a sensação de que a intervenção do Fundo de Resolução, apesar de tudo, conseguiu evitar que o preço acabasse por ser mais baixo. Só uma outra pergunta, porque pode eventualmente não ter conhecimento disso, e também já foi de certo modo aflorado aqui pelos dois colegas deputados que intervieram antes, tem a ver com a cessão da posição contratual do comprador na sequência das acusações criminais por parte do Lindbergh nos Estados Unidos e o surgimento da Apax Partners. Acompanhou, de certo modo, essa alteração de posição contratual por parte do comprador nessa altura ou não? Não. Tivemos conhecimento disso a posteriori. Muito bem. Naturalmente foi uma coisa muito comentada na empresa quando veio a público que o senhor estava a ser investigado pelo FBI nos Estados Unidos e saíram notícias em vários jornais americanos e naturalmente que as pessoas comentam, mas só acompanhamos por aí. Pois claro. Efetivamente, num dos relatórios a que tivemos acesso é de facto referido isso, que fez a cessão da posição do acionista principal das Big Portugal, que estava ligado ao Lindbergh, e que surge então a Apax Partners que assume as mesmas moradas fiscais de outra empresa em Londres, que mantém os mesmos gestores que trabalhavam para o Greg Lindbergh, e finalmente fecha-se o negócio. Mas desta parte o doutor não sabe nada ou não acompanhou? Não. Muito bem, muito obrigado. Não tenho mais questões. Muito obrigado. Sr. Dr. Paulo Vasconcelos, o Sr. Deputado Fernando Paulo Ferreira terminou as suas perguntas e o Sr. Deputado Hugo Carneiro regressa às perguntas. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Dr. Paulo Vasconcelos, eu só tenho uma pergunta que eventualmente poderá estar fora do seu âmbito, mas não queria deixar de a fazer. A Deloitte refere no seu relatório que a determinada altura o Fundo de Resolução e o novo banco acordaram um compromisso para clarificar o modo como deveriam ser tratados determinados ativos no âmbito do mecanismo de capital contingente. E a pergunta que eu lhe faço, se souber alguma coisa sobre esta matéria, é se isto não constitui uma alteração do acordo inicial do CCA. E a segunda questão, que também é referida no relatório da Deloitte, é que uma das matérias que foi acordada entre o Fundo de Resolução e o novo banco nesta necessidade de clarificar o CCA respeita ao valor financiado ao comprador da companhia. Portanto, o novo banco financiou o comprador da companhia em 61,5 milhões de euros. E tanto quanto nos é dado a entender, este valor ficou também protegido no âmbito do CCA. Gostava de lhe perguntar, portanto, se tem conhecimento destas duas situações, se lhe foi pedido alguma informação ou opinião sobre esta matéria, e era apenas isso. Obrigado. Doutor, não, a única... soube de facto, nem sequer sei dizer por que fonte, soube que esta operação tinha, uma parte dela era financiada pelo novo banco, não sei em que montantes, nem em condições, nem prazos. Sobretudo o resto eram matérias que não eram discutidas com as pessoas da seguradora e, portanto, estamos completamente fora do conhecimento de tudo o que seja relacionado com o CCA, Fundo de Resolução, etc. Inclusive, neste processo, nunca em momento nenhum, desde 2014, tivemos qualquer contacto com o Fundo de Resolução. Srs. Deputados, podemos dar por terminada a sessão. Sr. Dr. Paulo Vasconcelos, de Lisboa, Portugal, para Lima, Peru, cumprimento e agradeço a sua colaboração e damos por terminada esta audição. Muito obrigado. Muito obrigado.
Uma boa tarde para todos.